Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Cris Serra. Bom dia, Cris Rodrigues. E bom dia, Taquinho. Aqui é tudo no apelido, hein? Bom dia. Pessoal. Bom dia. Olha aqui, uma coisa importante, né? O governo Bolsonaro vem se normalizando. Né? Normalizando em que sentido? Né? Bolsonaro aí já estão aí, sei lá, 5, 6 semanas que ele não sai mais às ruas no final de semana, no domingo. Antes ele saía para apoiar as manifestações antidemocráticas. Depois ele deixou de sair, as manifestações continuaram. Depois até as manifestações já acabaram, não tem mais manifestações antidemocráticas. Então, lentamente, né, ele vai, como é que eu diria? Ele vai tomando vergonha na cara, né? Vai dizendo, olha, o país tem um sistema de funcionamento normal, você tem que se enquadrar no sistema. Se você não se enquadrar, você dança, já era. Você está sendo cercado. As pessoas falam muito, né, da prisão do Queiroz, mas eu não acho que a prisão do Queiroz tenha sido o fator determinante. Eu acho que o mais importante de tudo foi a investigação das fake news contra o Supremo Tribunal Federal. Aquela investigação ali, o que circula em Brasília, é que há nomes de empresários, talvez lá, aquele papagaio lá da Havan, lá, que se veste de verde lá, nomes de empresários financiando aquilo com milhões por mês. Então, na hora que aquilo aparecer, vai ser um escândalo terrível, aquilo vai aparecer. Por enquanto tem lá segredo de justiça, e depois aquilo foi anexado à investigação que levaria ao julgamento, que levaria ou levará, sei lá, a cassação de chapa junto ao TSE. Eu acho que isso assustou muito o Bolsonaro. E aí, no meio desse susto todo ali, aparece o Queiroz. Pegam o Queiroz, ele diz, opa, ele decide botar a viola no saco, instinto de sobrevivência. E, por outro lado, o Centrão entra no governo e ele vê que é interessante ser moderado. O Centrão começa a mostrar para ele que tem um outro lado de governar que também é bom, que não é só ficar brigando, né? Porque, na verdade, o Bolsonaro ele gosta de questiúnculas, né? Enquanto está aí a pandemia, ele está vibrando aí com a aprovação de mais pontos na CNH, porte de armas, né? Ele não se envolve nos grandes temas nacionais que mudariam o destino do país. Bom dia de novo. Deixa eu só pegar o embalo aí no que você falou, Alberto. Eu acho que ele está, digamos assim, ele foi temporariamente contido. Obviamente que o Bolsonaro, a natureza dele é do confronto, né? Se beneficia disso. Mas, diante da ofensiva, dessa ofensiva judicial em várias frentes, eu acho que aí ele... Opa, peraí, eu preciso... não sei se ele, mas o entorno dele disse assim, olha, vamos segurar a onda. A ofensiva judicial acho que foi determinante, talvez o fator mais importante, mas tem também um certo ajuste a esse figurino, a esse modus operandi do Centrão, que é de compactuação, de conversa aqui e ali, vamos ajustar os nossos interesses, não confronta aqui, porque senão você mexe com outro interesse ali, e tem o caso do Queiroz, né? Agora, aproveitando para falar de Queiroz, saiu a decisão da liberdade condicional dele, né? Prisão domiciliar. Prisão domiciliar, não é? Domiciliar. E com um acréscimo aí nessa decisão absolutamente inusitado, né? Porque a prisão domiciliar se estende à mulher dele, que está foragida. Quer dizer, ela não foi presa, não foi capturada, você não sabe em que circunstância, com quem essa mulher está se escondendo, com que suporte, e o ministro, de antemão, já dá uma prisão domiciliar para ela, enfim, alegando que precisa cuidar do Queiroz, que está com câncer e tudo mais. Mas, enfim, uma decisão judicial bastante discutível. Então, eu acho que esse figurino aí do Bolsonaro é uma questão de conveniência por um tempo, não se sabe até quando, né? Eu vou fazer como eu sempre faço, uma provocação para o Alberto,
porque eu acho o seguinte, que essa certa paz, né, que o país está vivendo é uma paz de cemitério, né? Porque por dois lados. Primeiro que a economia ela continua patinando fortemente. Tem gente falando que ela já chegou no fundo do poço, etc. Mas é o seguinte, que já está saindo do fundo do poço, mas é o seguinte, o poço é tão fundo e tão difícil que mesmo saindo do fundo do poço, ela continua numa profundeza muito grande em relação ao que já foi no passado, né? Quer dizer, a renda per capita brasileira hoje, ela voltou aos tempos de 2010. Então, assim, o Alberto sempre gosta de falar que a democracia está avançando, as condições estão avançando. O Brasil voltou em 2020, nós voltamos às condições de 2010. Tá? O emprego, pela primeira vez aí na história, nós temos menos gente empregada na idade de trabalhar, que a gente chama de PIA, na população em idade ativa, tem menos da metade das pessoas em idade ativa trabalhando, né? O emprego formal, ele recuou 3,5 milhões em relação a 2014, né? E o país está sustentando com essas ajudas emergenciais, né, a custas de um déficit público que, segundo o FMI, é de 16%, e uma dívida pública que foi para 100%. Né? Então, é o seguinte, eu acho, Alberto, assim, para provocar, é o seguinte, que é uma parte de cemitério, quer dizer, a economia toda ruim e a gente chegando a quase 80 mil mortos da pandemia. Né? Então, assim, essa normalização aí do governo, essa calma do governo, é uma situação insustentável. Poxa, Eustáquio, não força a barra, não. O Cristiano vai falar, depois do Cristiano eu vou te responder. Você está forçando a barra. Eu falaria como o pessoal convencionou falar, menos, poxa. É um novo normal, é um novo anormal que nós estamos vivendo. Olha, eu tendo a concordar que há mesmo uma moderação do governo Bolsonaro, isso está claro. Eu acho que desde que o STF começou uma investida contra as fake news, a prisão do Queiroz, agora nós temos ainda uma questão adicional, né, para além do que a Cris falou, que foi o Facebook, que acabou de fechar algumas páginas de fake news de assessores que estão em gabinetes de deputados e até do próprio presidente, né, ligados diretamente à administração do presidente. Isso é uma coisa muito séria, né, que revela bastante isso, que foi uma tentativa mesmo de ruptura institucional que esse governo foi tentando fazer aos poucos. Essa tentativa de ruptura parece que não deu certo, e aí o acordo com o Centrão, o STF, as instituições, especialmente o Judiciário, né, tomando ações mais enérgicas para controlar o governo, permitiram essa moderação. Então eu não acho que é só uma moderação de ocasião, como a Cris disse, e nem só uma paz de cemitério, mas é também uma tentativa de dar sobrevida a um governo que já estava quase que morrendo. Se continuasse do jeito que ele estava 5, 6 semanas atrás, e com as ruas sendo tomadas por movimentos contra o governo, provavelmente a disputa pelo impeachment chegaria ao Congresso com muito mais rapidez e ela teria validação das pessoas, né, da população. Então eu imagino, eu tenho para mim que essa moderação não é só de ocasião, mas ela é uma tentativa de dar sobrevida ao governo pelo tempo em que for possível conter o Bolsonaro. Não, eu digo de ocasião, Cris, nesse sentido, exatamente, para tentar dar alguma aparência de normalidade e vamos em frente. É exatamente isso que você está falando. Agora, isso que você falou rapidamente antes, eu sei que o Alberto está doido para responder, mas o fato que você mencionou da descoberta dessa rede, né, atuando, que é o tal gabinete do ódio, que tanto se falava, que parecia assim, uma coisa meio mítica, assim, né, que gabinete do ódio é esse? Ele agora tem nome, sobrenome, né, CPF, cara, sabe-se quem são as pessoas, e tem um assessor dentro do Palácio do Planalto sendo pago com dinheiro público, né, para espalhar fake news e para estimular
o ódio contra as pessoas e contra qualquer pessoa que desagrade o governo. Isso é da maior gravidade. E se realmente as instituições continuarem funcionando, como diz o Alberto... Só o Alberto acredita nisso. Não, acredito não. Ó. Já vai falar, Alberto. É só para adicionar um pouquinho mais. Se é que elas estão funcionando normalmente... Esse poderia ser realmente o calcanhar de Aquiles do presidente, porque esse gabinete do ódio funcionou já durante o governo, né? O presidente não pode não pode responder por eventuais crimes praticados antes, né? Tem que ser durante o mandato. E de tudo isso que está se falando, rachadinha, não sei o quê, bom, primeiro que no caso da rachadinha nem se provou o vínculo direto do presidente Bolsonaro com o esquema, está se falando do filho dele, né? Apesar dos vínculos dele com Queiroz, etc. Agora, essa atuação do gabinete do ódio dentro do Palácio, durante o mandato, aí sim isso pode realmente crescer e se tornar um problema sério contra ele. Esse daí, quando a pessoa... o Cristiano falou que eu acredito nas instituições. O que acontece é o seguinte, Carl Sagan, naquele livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, tem um capítulo, um ou outro, sei lá, mais de um, que ele fala lá dos discos voadores. Aí você pergunta para a pessoa, você acredita em discos voadores? Aí ele falou assim, porra, ninguém nunca pergunta, você tem aí um pedaço de um disco voador, uma parte de um disco voador? É o que eu digo o seguinte, eu não acredito, eu falo o seguinte, elas estão funcionando e mostro, entendeu? Desde o ano passado eu gravo vídeos lá no meu canal de YouTube, aqui no meu canal de YouTube, você está assistindo, eu gravo vídeos mostrando o funcionamento das instituições. Agora, o que eu acho que vem acontecendo? O Taquinho fica me provocando toda vez, eu acho ótimo. Eu fico muito tranquilo, porque é o seguinte, esse negócio do progresso, Taquinho, o progresso, ele não significa que ele será contínuo, ininterrupto. O progresso tem idas e vindas, né? Se você fosse imaginar que a vida dos seres humanos melhorasse todo dia, toda hora, todo mês, continuamente, ininterruptamente, isso não é progresso, isso daí é milagre, isso não existe, né? O que acontece é que quando você pega um país num ano e depois pega ele 10 anos depois, ele melhorou. E tem sido assim em todo lugar do mundo. Olha, essa coisa do combate à corrupção no Brasil, os instrumentos, eu tenho em algum lugar nas minhas N apresentações, há tempos atrás, quando aquele Jorge Age era lá o cara que tocava a Controladoria Geral da União, eu fui num evento com ele e ele mostrou todos os instrumentos que tinham sido criados a cada ano, né? Vai passando os anos, vão sendo criados instrumentos de controle. Instrumentos que eu digo leis, legislações, até instituições mesmo. E aí eu me lembro que eu saí de lá e pedi para ele, dei o e-mail, pedi, porra, me manda aí a sua apresentação. Ele mandou. E eu coloquei lá numa apresentação. E esses instrumentos não param de ser criados. Eles estão o tempo inteiro. Eu me lembro que, sei lá, 8 anos atrás, numa campanha municipal no interior, um prefeito me disse o seguinte, olha, Alberto, o que a gente fazia há 10 anos, a gente não faz hoje. Nas empresas é a mesma coisa, no setor privado é a mesma coisa. Tudo está mais controlado e com o passar do tempo fica mais controlado. Não só do aspecto jurídico, o aspecto informacional, né? O mundo 2.0, 3.0, 4.0, contas bancárias, todas as movimentações bancárias no país são conhecidas. Então, o que eu vejo que está acontecendo? A justiça tem lá os prazos dela. A justiça, cada um... Vocês viram que agora acabou de acontecer no Supremo. A Rosa Weber mandou manter uma pessoa presa que roubou 2 shampoos e o Gilmar Mendes mandou liberar um cara que roubou uma picanha. Não dá para entender. Se você for conversar com cada um, eles vão explicar, tintim por tintim na lei, o que justifica. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Zero sentido. Alberto, um parêntese. Você mencionou o caso da Rosa e do Gilmar, e aí eu volto com o exemplo do Noronha, né, do presidente do STJ, que dá a liberdade condicional para um cara que estava foragido. O que acontece é o seguinte, a justiça decide o que ela quer. A disparidade de visões do judiciário, né? Não, ela decide o que ela quer. É assim que é. Só que a gente só nota quando vai contra o que a gente acredita, mas às vezes vai a favor e está decidindo o que ela quer. Né? É uma bagunça, mas os instrumentos aumentaram. Então, o que eu noto é que cada vez que o tempo passa, investigações são mais rápidas. Witzel, no Rio de Janeiro, rapidíssimo, já prenderam lá o ex-secretário de saúde, já descobriram tudo. Por quê? Movimentações de conta bancária, siga o dinheiro. Antes não era assim. MBL, a mesma coisa, tudo mais rápido. E isso é um avanço, né, Taquinho? Você não pode negar. Não, veja só. Opa, gaguejou, você viu aí, peguei você agora. É porque é o seguinte, eu acho que sabe o que me espanta tanto? É o seguinte,
que depois de tantas investigações de lavagem de dinheiro, de corrupção, etc., a corrupção continua solta. Agora, até MBL com 400 milhões, eu não sabia que o MBL valia tanto. Entendeu? Assim, então, assim, o que me assusta nessa história toda é o seguinte: a instituição funciona, mas eu queria ver a instituição funcionando para erradicar a corrupção e não para ficar administrando corrupção. É a mesma coisa da pandemia, para voltar. A questão não é achatar a curva, então achatar a corrupção. Então a corrupção agora a gente vai combater no longo prazo. Não, tem que eliminar. Tem que eliminar o vírus, tem que eliminar o vírus da corrupção. E que me assusta é isso, quer dizer, você cria um punhado de instrumentos, né, ao longo do tempo, que você está falando, isso é verdade, e os problemas continuam, né? Governadores sendo impeachado, presidente sendo impeachado, quer dizer, essa coisa constante. Agora, para te apoiar, para falar que eu não estou te perseguindo, né, para falar um exemplo de instituição funcionando, é essa questão dos investidores pressionando contra o desmatamento na Amazônia, né? Isso realmente é muito interessante, porque existe uma questão seguinte: a questão climática ela é muito mais séria do que a própria pandemia, porque a pandemia, bem ou mal, ela vai ser controlada em 2, 3 anos, ou pelo menos ela vai ser achatada, ela vai ser amenizada, etc. A questão climática ela vai continuar durante décadas, né? Então a gente tem uma emergência ambiental que ela vai durar gerações. E o governo atual ele está passando a boiada em cima do meio ambiente. Quem pressionou, né? São instituições, investidores, inclusive investidores internacionais, pressionando, falando assim: olha, não dá, no nível que o governo está fazendo, não dá para ser. E estão pressionando, né? E o Mourão está prometendo reduzir as questões, mas também não mostrou um plano concreto de como é que vai fazer isso. Mas, para concordar com você nesse aspecto, na questão do meio ambiente, veja só, eu acho que as instituições estão funcionando no sentido de denunciar uma destruição que continua, e que o Mourão mesmo falou o seguinte: nós não vamos acabar com as queimadas, vamos acabar com nós vamos pelo menos diminuir num ponto aceitável. É isso que ele falou, né? Quando o ideal seria eliminar esse desmatamento. A condução da questão ambiental no Brasil é tão anômala que o ministro do Meio Ambiente sequer participa dessa discussão, né? Vai o vice-presidente conversar com os investidores porque é um ministro completamente desmoralizado. Não, né? Mas foi pior. Cris, foi pior, porque é o seguinte: o Mourão levou o Salles, e aí os investidores ameaçaram sair da reunião, porque o Salles estava presente. Então, assim... pedindo, né, para ele sair. Então, a pressão para ele sair é muito forte. Posso só voltar nesse ponto da corrupção, assim, porque eu acho que uma coisa que o Taquinho falou, e assim, fazendo um meio caminho entre o que o Alberto falou e o Taquinho falou, é que não só, conforme os instrumentos de combate à corrupção vão aumentando, você também aumenta novas formas de corrupção, né? Eu acho que é impossível um país existir sem corrupção, é impossível que você tenha governo sem corrupção. O que talvez nós tenhamos um grande problema no Brasil e em alguns outros países é que, às vezes, a gente não tem uma boa distinção entre quais são as atividades de corrupção e aquelas, por exemplo, que a gente poderia categorizar como lobby. Várias das atividades, por exemplo, algumas em que o Lula foi acusado mesmo, após ter deixado a presidência, eram atividades que a gente poderia ter chamado de lobby, não necessariamente eram de corrupção. E se você distingue lobby de corrupção, você canaliza institucionalmente determinadas ações, especialmente do empresariado, das corporações, para dentro do sistema político, e você consegue dizer: olha, aqui
existe um determinado tipo de intenção política do empresariado, a gente vai fazer o que com ela, né? E aí, de certa forma, você cria sistemas de accountability. A ausência deles vai dando mais... a ausência desses sistemas de accountability, essa divisão mais adequada entre o que seria corrupção e o que seria lobby, que também não pode ser uma divisão muito estanque, porque ao longo do tempo essas coisas vão alterando. Ela permitiria que tanto os instrumentos de combate à corrupção fossem mais efetivos, como e que nós também tivéssemos menos casos de corrupção. Do jeito que a gente está, é mais ou menos o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo, porque aparecem casos de corrupção, aí você constrói um instrumento para prever aquele caso de corrupção, e aí se constrói um novo instrumento de corrupção, e você precisa de novos instrumentos de combate a essa corrupção. Então, é um tratamento inefetivo, ineficiente da ação de corrupção. A gente precisa de uma ação mais concentrada e coordenada para poder pensar sobre os limites da corrupção e como combatê-la. Agora, eu queria... Cristiano, e isso também, nesse cenário que você está descrevendo, também a gente vê uma série de abusos. Basta ver a condução da Operação Lava Jato e a quantidade de abusos que foram cometidos, tanto pelo Sérgio Moro como juiz, como pelos procuradores. A Vaza Jato mostra isso muito bem, né? Não só a Vaza Jato, né? O Moro tem aquela célebre decisão de vazar o áudio da Dilma com Lula, que foi condenada a princípio pelo Supremo, pelo Teori Zavascki. Depois, enfim, ele fez um pedido de escusas e ficou por isso mesmo. Mas a Vaza Jato mostra que eles tentaram, discutiram N possibilidades de burlar a lei, enfim. Mas, Cris, isso aí não é novidade na justiça. O Moro só colocou na mídia. Só colocou na mídia porque as vítimas das ações de Moro são figuras importantes e conhecidas. Mas 40% da população carcerária do Brasil hoje não foi julgada. Olha o absurdo que é o país. A gente está discutindo que só pode prender alguém transitado em julgado. Só depois da segunda instância, terceira instância. Só que 40% dos presos não foram julgados nem na primeira. Isso é uma vergonha para o país. Não, mas agora, só para pensar... Eu só estou lembrando isso para dizer que, assim, o que eu quero dizer a corrupção existe desde que o mundo é mundo, ela sempre vai existir. O ser humano, ou pelo menos uma boa parcela da humanidade, comete corrupção. O que a gente tem que fazer é construir esses instrumentos. E isso é um processo. A gente nunca vai ter um sistema completamente perfeito que seja capaz de cobrir todos os furos e impedir que alguém pratique corrupção. Mas você precisa construir, né, um arcabouço, uma estrutura que tente, pelo menos, dar aquela sensação para a pessoa de que, olha, não vou fazer isso porque eu vou me complicar, né? Pelo menos, assim, a pessoa tem que se sentir intimidada a não cometer o ilícito. Mas, enfim, isso é um processo, isso é uma construção. O que eu queria mencionar aqui é que, voltando isso tem a ver com a discussão sobre corrupção, mas eu queria ir no ponto do Alberto das instituições, porque eu acho essa uma discussão muito, muito importante. E que as pessoas têm tido, você vê as pessoas conversando sobre isso. As instituições estão ou não estão funcionando? Enfim, elas estão funcionando, eu acho que elas funcionam melhor em alguns momentos, menos em outros momentos, até porque elas dependem das pessoas que as conduzem, que estão no comando dessas instituições. E o que a gente vê são as pessoas atuando de acordo com as suas conveniências. Acho que esse caso agora do Queiroz ilustra muito bem isso, da liberdade, a prisão domiciliar, que eu falei aqui equivocadamente condicional, é a prisão domiciliar. Não é segredo para ninguém que o Noronha é candidato a uma vaga no STF, assim como outros, o procurador-geral. Então, você vê as atitudes dessas pessoas que estão no comando de instituições da maior importância no país, as atitudes são condicionadas por esses interesses, por essas conveniências. E eu acho que aí a gente também tem que caminhar para aprimorar critérios para a escolha das pessoas que estarão nessas instituições. No caso do STF, existe essa discussão, mudar a forma de indicação. É legítimo que o presidente indique, mas não assim ao seu bel prazer, pegar qualquer nome e indicar. Tem que ter critérios para isso. O Joaquim Barbosa, quando esteve no comando do Supremo Tribunal Federal, ele apresentou essa proposta. Eu não lembro agora exatamente, mas, enfim,
de que fossem seguidos alguns critérios e que a escolha fosse feita a partir desses critérios para acabar com essa indicação política, ou pelo menos puramente política, ou pelo menos para reduzir a influência política na escolha dos ministros do Supremo. Mas, Cris, tem uma maneira. Faz um concurso público e acabou. Não, concurso público não, gente. Mas isso que eu estou dizendo, não é para fazer. Não é porque o STF é um lugar de decisão política mesmo. Eu acho que ele deve permanecer. Se você fizer um concurso público, está resolvido. Não é por concurso. Agora, não pode ser com esse grau de livre-arbítrio só do presidente. Não tem grau de livre-arbítrio. Tudo é negociado. O Senado vota. Não é assim. Tem que ser negociado com o Senado, tem que conversar com o Senado. Não só o Joaquim Barbosa, a Eliana Calmon já colocou essa discussão. Você pode sim estabelecer algum critério. Essa é uma discussão que, a meu ver, tem que ser enfrentada. Ela tem reflexos muito negativos no judiciário brasileiro, eu acho. Olha só, eu queria... Só rapidamente, Cris, você falou da separação entre lobby e corrupção, concordo 100%. O Brasil não tem critérios. Eu queria adicionar só uma coisa que você falou, recorrendo à minha Bíblia, Democracia na América, de Alex Tocqueville. Lá pelas tantas, ele diz que o americano adora seguir a lei. Olha, ele escreveu aquilo, né, no século XIX, que ele adora e se sente orgulhoso de seguir a lei, mesmo quando a lei vai contra seus próprios interesses. Eu marquei essa passagem. Por quê? Né? E isso é uma diferença marcante, e isso é importante para o Brasil. Diferença marcante entre a nossa formação social e a deles. Lá, eles se consideram pessoas que fazem a lei. Né? E detalhe, a lei é feita para proteger você daqueles que descumprem a lei. Né? Eu vi um processo lá de lei, que inclusive uma vez eu tive um bom relacionamento com a Oceana, que protege a vida marinha, é uma ONG que protege a vida marinha, e eles viram lá o processo de feitura da lei para proteção da vida marinha nos Estados Unidos. Foram os pescadores que fizeram lobby no Congresso americano para fazer uma lei para proteger eles, pescadores, da pesca predatória de outros pescadores. Então, eles cumpriam a lei de bom grado. No Brasil, não. A gente concebe a lei como feita por políticos lá longe, distantes da gente, que fizeram para ferrar com a gente. Então, para nós, é muito legal quando a gente descumpre a lei. A gente está deixando de ser explorado. Ora, é um país que tem dificuldade de cumprir a lei. Todo mundo tem dificuldade, porque tem essa justificativa cultural, mental, que cumprir a lei significa ser explorado por aquelas figuras distantes que fizeram a lei contra nós. Eu me lembro quando se estabeleceu 50 km por hora em São Paulo, né, lá no governo Haddad, eu conheci muitas pessoas, não, eu não vou cumprir isso aí. Isso aí foram políticos que fizeram contra a gente precisa andar mais rápido. Né? É exatamente essa concepção que Tocqueville chama a atenção, que nos Estados Unidos é o oposto daqui. Ele escreveu sem conhecer o Brasil, são formações culturais. Então, quem não cumpre a lei, não vai cumprir a lei. A corrupção também tem um pé nisso. A sociedade inteira tem dificuldade de cumprir a lei no Brasil. Esse é um problema que a gente não reconhece. Eu quero continuar o que você disse e também juntar com o que a Cris disse, porque um aspecto que você disse que é muito importante e que combina com o que a Cris disse é como a escolha dos membros do judiciário no Brasil também reflete nessa interpretação que nós temos da lei. Assim, a gente criou basicamente um estamento de pessoas, né, é uma entidade corporativa de autodefesa, basicamente, uma boa parte do judiciário. O que eles fazem? Legislam em causa própria, aumentam o seu próprio salário, eles têm autonomia para determinar o aumento do próprio salário, eles são os únicos entes do governo a ter esse tipo de autonomia. O orçamento deles sempre estoura, e eles fazem defesas, muitas vezes, casuísticas. E, para piorar, eles são um órgão do governo que tem ação política, mas não tem accountability, não tem responsividade pública, ou seja, não tem padrão de accountability contra eles. Então, olha qual que é a sanção que um juiz recebe quando ele infringe a lei. Ele vai ser aposentado com salário integral. Isso. Então, existe uma forma, assim... O problema não é o STF, porque o STF é o menor dos nossos problemas. Assim, ele é uma decisão que explicita as ações políticas do governo em questão. Pronto, eu acho que você poderia, por exemplo, ter um limite de tempo em que o sujeito está no STF. Eu acho que se você tivesse uma limitação, sei lá, de 10 anos, e depois ele tivesse que voltar para outras instâncias do judiciário, já seria ótimo, já resolveria muitos dos nossos problemas. Você teria a alternância de decisões políticas no judiciário, seria ótimo. Mas o que a gente vai fazer com o MP? O que a gente vai fazer com o restante do judiciário? Que são pessoas que às vezes entram, jovens de 28, 24, 26 anos, que nunca advogaram, nunca trabalharam em nenhum outro tipo de atividade profissional, e vão ficar 40 anos naquilo ganhando salários, a gente sabe muito bem quais são os salários.
É um estamento. Esse tipo de situação, é óbvio que a população não se sente representada. Se a gente pega... Sim. Não, desculpa. Não, eu só queria falar o caso dos Estados Unidos, que é uma parte do judiciário nos Estados Unidos é eleito pelo povo. Então as pessoas elegem uma parte do seu judiciário local, como elas elegem prefeitos, vereadores e não sei o que. A relação é muito mais proximal com o fazer da justiça do que nós temos no Brasil. Isso. Reforçando isso que o Cristiano falou, eu concordo plenamente. Veja só, o Roberto está falando de democracia na América, é isso, que a democracia na América, ela veio de baixo para cima, né? Com todas as imperfeições, ela veio de baixo para cima. Aqui a gente tem um governo que desde o início é de cima para baixo. Então, mesmo a nossa democracia é uma democracia que veja o caso da República, né? Que a República é o que se fala o seguinte: o povo assistiu bestializado, né? Nem o Deodoro sabia que estava montando uma república. Foi no meio da tarde, aqui no Rio de Janeiro, que o pessoal, não, isso que você está fazendo aí é uma república, vamos tirar, não sei o quê. Então, surgiu assim a República Brasileira. E pegando isso que o Cristiano falou, não é o povo no poder, não é a democracia. Aqui, se você pegar o judiciário no poder, aí sim, e esse judiciário, ele não representa esse povo, né, que é o povo brasileiro. Então, é nesse sentido que a gente fala que as instituições funcionam, mas funcionam mal. Funcionam de Cris, maneira... você encerra, Cris. Você encerra, já estamos chegando no nosso tempo aqui. Deixa eu só falar uma coisa antes de você encerrar. Só para lembrar, Montesquieu, aqui no Brasil é citado Montesquieu. Montesquieu nunca disse que a justiça era um poder. Na verdade, os 3 poderes de Montesquieu eram o poder executivo, o rei, a nobreza no Senado e o povo na Câmara dos Deputados. Tá? A justiça sempre foi vista, não só na França, como em outros países, não como um poder, mas como uma prestadora de serviço para a sociedade. A justiça presta serviço para a sociedade. O serviço o quê? De dirimir conflitos, de arbitrar conflitos, e não um poder. A justiça nunca foi poder em nenhum lugar do mundo. Aí no Brasil ela se tornou um poder. Não, eu estava querendo brincar com o Taquinho, dizendo que diz a lenda que o general Deodoro estava de pijama em casa, foram chamá-lo, ele rapidamente vestiu o uniforme, subiu no cavalo e foi lá declarar a república, né? Mas isso é só a lenda. Cristiano, eu acho essa discussão sobre o judiciário da maior importância. E aí eu queria só acrescentar, eu falei do STF justamente porque é o que tem mais visibilidade e que serve de parâmetro para baixo, né? Mas eu concordo que o problema está espraiado. E só reforçando e concordando e defendendo o meu ponto de vista, que eu acho que a gente precisa assim, melhorar os critérios para a escolha dos nossos ministros, o judiciário hoje em dia acaba, justamente porque cada um decide de um jeito. O Alberto citou o caso da Rosa e do Gilmar, que são situações muito parecidas, né, nessas sentenças de ilícitos de pequeno potencial ofensivo, o cara que furtou 2 shampoos. Não era para ter chegado no STF, não era nem para ter chegado. Não devia ter chegado no STF. Não era nem para ter chegado no STF, isso é uma coisa totalmente disfuncional, né? Totalmente. O STF tinha que ser uma corte constitucional, né? Tem outro problema do foro privilegiado, porque aí quando tem caso envolvendo quem tem foro privilegiado, o STF vira uma corte penal, né? A gente viu isso no caso da ação penal 470, do mensalão, uma coisa totalmente disfuncional. Agora, o que acontece? Justamente esse imenso poder que eles têm, por exemplo, basta um ministro lá fazer um pedido de vistas e ele fica o tempo que ele quiser. O regimento do Supremo prevê um tempo para ele devolver o voto vista dele, ele não devolve, fica por isso mesmo, senta em cima do pedido de vista e isso é uma decisão, certo? Mas o juiz, o STF não tomou decisão, o ministro não tomou decisão. Não. Ao fazer o pedido de vistas e sentar em cima daquele assunto e não tomar uma decisão, essa é uma decisão, né? Que é deixar a coisa ali sem solução. Então, assim, e com isso eles acabam criando, na verdade, em alguns assuntos, uma insegurança jurídica muito grande. Então, em vez de dirimir conflitos ou de arbitrar conflitos, ao contrário, às vezes eles até exacerbam alguns conflitos. Por isso que eu acho que a gente tem que caminhar aí para alguma
alguma mudança de critério, mas enfim, a discussão está posta. Alberto falou que eu tinha que encerrar, que a gente já chegou no nosso tempo. Eu vou lembrar aqui o Tomás, né, que sempre no final do programa dizia, olha, assistam os nossos vídeos, curtam, compartilhem, mostrem para os amigos e, claro, se inscrevam no canal. Muito bem. Bom dia a todos. Tchau, pessoal. Tchau.